Olá, amigos do canal Tempo de Oração, que possa Deus abençoar você e sua família. Essa semana estamos falando da existência de Deus. Muito bem, aí diz bem assim, veja, nós estamos dentro desse decreto, falando do decreto, do propósito de Deus. Se realmente Ele existe, se Deus realmente Ele existe, e não temos provas científicas, os nossos opositores também não podem provar. Cientificamente, num laboratório, nós não podemos provar. Os nossos opositores também não podem provar que ele não existe. Porém, isso que é legal, nós temos experiências empíricas pessoais. Por exemplo, eu posso falar de mim. Eu, Genival, ou pastor Genival Lira. Quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei até Cristo, que para a gente chegar até Cristo, a gente chega até a igreja, não é verdade? Pode a gente chegar até Cristo sem ser na igreja? Pode, sem ser numa igreja física. Mas para você chegar a Cristo, você tem que chegar à igreja espiritual, que a igreja do Senhor Jesus, ela é formada por pessoas. Tem a igreja templo, a igreja física, o endereço da igreja, o nome da igreja, a denominação, mas tem a igreja espiritual, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, independente da sua religião, independente da sua denominação, e chegaram até a fazer parte dessa igreja, o corpo de Cristo. No meu caso, quando eu cheguei completamente perdido, doente, problemas de doença, vários problemas espirituais, como via vultos ou via vozes, viciado, muitas coisas na minha vida de que me fazia sofrer. Conclusão: eu tive essa experiência com o Senhor, com o meu Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu fui curado, fui liberto, me tornei uma nova criatura, mudou meus pensamentos, minhas ideologias, meus maus hábitos, palavras torpes, enfim, eu fui transformado. Minha família viu, meus filhos ainda não eram nascidos, mas os meus cunhados, minhas irmãs, seus tios, contam para eles quem era o Genival antes. Então isso é uma experiência empírica. E fora a cura, a transformação, como bênçãos e milagres, são experiências empíricas. Eu não posso provar num laboratório, certo? Mas eu posso ser essa testemunha viva de que ele é real e de que ele existe. Eu gostaria até de abrir aqui um parêntese para que você também escreva nos comentários. Você teve experiências pessoais, experiências empíricas com Deus, porque esses que defendem o argumento que Deus não existe, fica difícil para eles. Como que eles vão crer na existência de Deus se eles aprenderam que Deus não existe? Então eles vão precisar de ter também experiências pessoais com Deus. Então nós temos essas experiências empíricas, que são essas pessoas que tiveram um encontro com Deus, um encontro com o Senhor Jesus, que foram revestidos do poder do Espírito Santo. Nós temos as Escrituras, que é a palavra de Deus. Nós temos consciência das suas obras. A gente olha para o céu, para a terra, para o mar, para tudo quanto aqui a gente vê essas obras que não foram criadas por homens. E somos sabedores também dos seus nomes, como ontem nós estudamos sobre os nomes de Deus. Sabemos seus nomes, né?
Quem não viu ainda o de ontem, seria bom assistir o de ontem, certo? Justamente para entender. E agora nós estamos sabendo do seu decreto, do seu propósito. Então, como não crer na sua existência? É impossível. Como que eu não vou crer que Deus existe depois de tudo isso aqui? Não é nem uma questão de fé somente. Deixa-me dar um exemplo. O chá de boldo, por exemplo. Quais são os benefícios de chá de boldo? Estimular o funcionamento do fígado, auxiliar no tratamento de problemas da vesícula, melhorar a digestão, auxiliar no tratamento da gastrite, aliviar os sintomas da intolerância alimentar, melhorar o funcionamento do intestino, eliminar fungos e bactérias e tantos outros benefícios. Eu pergunto para você, quem descobriu isso? Quem descobriu foram nossos tataravós, pessoas. É uma experiência milenar que veio passando de geração em geração. Hoje, cientificamente falando, os pesquisadores, os farmacêuticos, eles já tiraram conclusão de que realmente tem comprovação científica, farmacêutica, que serve para esses sintomas. Quer dizer, mas antes dessas experiências laboratoriais, tiveram as experiências empíricas. No nosso caso, em relação a Deus, nosso Criador, as nossas experiências, que é pessoal, cada um teve a sua experiência com Deus, são experiências empíricas. Então, vamos voltar para o decreto, né? Essa definição do decreto. O decreto de Deus é um termo proposto segundo o conselho de sua própria vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo que acontece. O propósito de Deus, a vontade de Deus é que o homem, o universo, viesse para a eternidade, ser eterno. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Esses termos indicam que o homem foi criado natural e moralmente semelhante a Deus, também para ser eterno. Ao pecar, perdeu a semelhança moral, que era sua impecabilidade, sua santidade, sua comunhão. Mas a semelhança natural de intelecto, de emoções e vontade, ele ainda tem, o homem ainda tem. Por isso, o livre-arbítrio. O poder do livre-arbítrio. O homem tem poder de decisão, de escolha. E aí o propósito de Deus foi justamente resgatar o homem. E se você seguir uma trajetória bíblica, você vê aí da criação, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, até Noé, você vê aí a manifestação desse Deus enviando anjos, seus anjos, sua palavra, visitando o homem. Aí você vê de Noé até Abraão, quando ele já fez aliança com Abraão, e a partir de Abraão vem seu filho da promessa, Isaque, de Jacó, o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, e chega até Jesus Cristo, quando ele envia seu único filho para resgatar os perdidos, os pecadores. Muito bem, devido ao nosso tempo, eu gostaria de terminar com esse versículo da Bíblia Sagrada, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem,
sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui a gente entende de que Salomão, quando escreve isso aqui no livro de Eclesiastes capítulo 3, é quando ele está falando que há tempo para tudo, né? E no finalzinho aqui, ou no meio do capítulo, no versículo 11, ele está mostrando de que realmente ele tem consciência disso. Deus deu ao homem uma perspectiva eterna para que esse possa enxergar além da rotina da vida. Mas apesar disso, não revelou ao homem todos os mistérios da vida. Então, amigos, dentro desse estudo que estamos fazendo essa semana da existência de Deus, nós temos aí os argumentos, os atributos de Deus, os nomes de Deus, e hoje falamos sobre os decretos de Deus. Então, como não crer que esse Deus é real? Ele existe. Eu creio que ele existe. É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Você gostou? Dá um joinha, se inscreva quem não é inscrito, ative o sininho, compartilhe esse link com alguém. Que Deus abençoe você e até amanhã.